Um conto de terror. O Riacho do Impalo. Texto e leitura de Sônia Naomi Mimura. Sofia gostava muito de datas folclóricas e por isso resolveu sair por aí no bendito 31 de outubro. Estava começando a entardecer, quase chegando àquele horário em que as árvores lá nas montanhas viram apenas sombras. As cigarras já cantavam delirantemente nas árvores do caminho. Som forte, estridente. Animais noturnos já quase começavam a serem acordados por seus despertadores biológicos infalíveis. Saíra caminhando, a pé mesmo, em direção ao riacho que ficava na saída da cidade. O riacho a levava até as bases de uma inusitada cachoeira, pouco frequentada pelos jovens da sua idade. Ia Sofia sozinha, ela e sua coragem. Não avisou a ninguém. Pegou alguns utensílios para a noite, trancou a porta do quarto, escondeu a chave dentro do bolso de um casaco do pai que estava pendurado na porta do banheiro, e foi. Durante o trajeto, pessoas a cumprimentavam e estranhavam a não reciprocidade do ato. Mas não delongavam os cochichos, afinal, ela era meio estranha mesmo. Seguia, com um olhar firme, frio, ausente. Sempre lera nos livros empoeirados da biblioteca municipal que coisas inusitadas aconteciam nesse dia. Não acreditava de verdade, mas a sua família evangélica dava tantos Deus me livre no dia, por ser a data de uma festa pagã, que começou a ver fundamentos nas histórias que lia. Por isso, como não temia mais pela vida, fora encontrar na natureza a resposta para seus absortos. Se algo acontecesse, não se importaria, já que viver não era mais a sua prioridade. Não ia em direção à morte, mas também não fugia dela. Seguia, ia apenas atrás de suas vontades, que eram raras. Ao sair do pedaço asfaltado, adentrou-se em uma trilha estreita, poluída por lixos e dejetos humanos. No início, havia uma grama baixa sob os pés que era podada diariamente pelos pisoteios hominídeos. À medida que se aprofundava, os vegetais iam se adensando, tornando mais altos. O já anoitecer se aproximava quando chegou no riacho. A partir dali, não havia mais trilha. Para chegar na cachoeira, teria que se virar e acompanhar o curso contrário da água corrente. Foi um pouco difícil. Algumas pedras e folhas cortantes arranharam as pernas, mas em cerca de 20 minutos de caminhada, chegou. Por sorte, não havia ninguém no lugar. Era só ela e a natureza. Em torno da cachoeira havia uma grande clareira, que dava num céu que estava começando a enegrecer seu azulado estupendo do dia que seguiu sem uma nuvem. Antes de escurecer por completo, Sofia tratou de montar uma fogueira com gravetos que achava à sua volta. Como trouxera álcool e um fardo completo de caixas de fósforos, o trabalho ficou pronto em 1/4 de hora. A noite chegaram. Às vezes olhava para dentro do matagal que cercava o lugar e jurava que podia ver olhos brilhantes, reluzentes, encarando a sua presença. Não parecia que aquilo a incomodava. Na verdade, ela gostava de sentir-se acompanhada. Apenas as presenças humanas que a incomodavam. Jogou algumas batatas recheadas com frango enroladas em papel alumínio na fogueira e seguiu calmamente sua meditação pelo barulho das águas caindo, misturados com o crepidar da fogueira. A noite seguiu, e de tanta demora na espera, Sofia adormeceu. Com os olhos ardentes pelo calor do fogo, já tinha desanimado, pensava que ia acordar no outro dia e ir embora, de volta para a vida antiga. Enganada estava ela. Sons de assobios animalescos, mas humanos, começaram a vir de dentro do mato em direção à água. Ressoava um canto melancólico.
Ela, na loucura da ausência de sentimentos causada pelo estado de torpor que a depressão criava, continuou ali sentada, apenas observando tudo. Mulheres nuas em estado de transe saíram de lá de dentro, em fileiras, cada uma carregando um lampião artesanalmente construído com ossos parecidos com o de humanos. Deveriam ser aqueles roubados do cemitério noticiados na quinta-feira passada. A primeira mulher era uma jovem menina, com sardas no corpo e um cabelo ruivo e comprido. Não devia passar dos 12 anos. A segunda, já mais madura, perto dos 20 anos, era branca como a palidez de uma vela, os cabelos quase brancos de tão loiros, mas não chegava a ser albina. A terceira era morena e já devia estar passeando pela casa dos 40 anos. A luz refletia tons hipnóticos da pele tonalizada em bronze. Os cabelos em cachos pequenos exibiam um armado quase tão hipnótico quanto o corpo. A quarta, anciã, era negra. Os olhos e dentes refletiam uma luminosidade invejável. O cabelo em black power poderoso, as tatuagens luminescentes transmitiam a imponência de uma monarca africana. Que eram elas? Como estavam em quase transe, passaram por Sofia como se não houvesse ninguém ali. Engano. De repente, borbulhas se romperam da água que chegava da queda. Algo de dentro vinha subindo, emergindo. Era uma quinta mulher. Esta não tão humana. O corpo não saía de todo da água. Fizeram reverências, ajoelharam-se. Das bolsas de lado que traziam, começaram a tirar instrumentos cortantes e mostravam a ela como se fossem oferendas. Braços e mais braços saíam da água. Um a um coletavam o material levado. As mulheres caíam, estribuchavam, gemiam, como que em um orgasmo profundo. Sofia, de repente, começou a sentir calafrios. Pela primeira vez, começou a sentir medo. Pegara a criatura fitando-a nos olhos. O corpo paralisou. Não movia sequer um dedo. Com os braços que ainda restavam desocupados, a mulher começou a se mover em direção à garota. Chegou em seu cangote e puxou uma cheirada profunda, como se reconhecendo a sua distinteza. Sofia tinha traços orientais e indígenas. Era diferente das outras garotas. Com a ponta de um punhal, a criatura passou um corte no braço esquerdo da menina. Fora daqueles cortes cegos que deixam a carne branca por um tempo, à amostra até que o sangue se chegue à ferida. A língua comprida se arrastou ali. Foi transmitindo pelo contato uma espécie de anestésico geral. Sofia não conseguia mais ter controle sobre o corpo. Era um saco de carne com consciência. Apenas os olhos se mexiam. Fora colocada em um lugar alto, como se tivesse amarrada. Abaixo dela, as mulheres dançavam em frenesi. O sangue de Sofia escorria para o chão e elas se banhavam dele. De um filete que escorria pelos dedos das mãos que estavam penduradas, coletaram também o sangue. O fluido foi ficando ajuntado num cálice antigo. Bebiam e passavam, de mãos em mãos. Foram ficando aos poucos como que embriagadas. De repente, assumiram um comportamento gélido, sem sentimentos. Cada uma pegou uma arma cortante e, sem pestanejar, cortaram seus pulsos. Sofia ficou ali, sôfrega pelo sangue que lhe esgotava. Desfaleceu-se, até que a vida se foi por completo. A noite passou. No outro dia, fora achada morta, sozinha. Estava empalada num tronco perto da cachoeira. O que aconteceu de certo, ninguém soube explicar. Suicídio não pudera ter sido. Ao longo dos anos que passaram, lá pelas profundezas da zona rural, surgiu a lenda vinda de um caboclo
de que durante as noites do riacho, agora apelidado como o Riacho do Impalo, via-se 5 mulheres passeando nas beirolas da água. A mais índia de todas ia à frente. Possuía mais que as outras tatuagens ao longo do corpo, sempre visíveis na escuridão, por causa da bioluminescência produzida delas. Junto com elas, um cântico sempre acompanhava-nas, por todo o percurso que elas faziam. Caminhavam até a cachoeira e de repente se afundavam nas águas, que ficavam borbulhantes, até sumirem por completo.